Começa agora o Podes, o podcast do Espírito Santo, uma realização dos cartórios de protesto. Aqui conversamos com lideranças, empresários e empreendedores e profissionais que contribuem para o desenvolvimento empresarial do nosso estado. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Podes, o podcast do Espírito Santo. Eu sou Rubem Rochel e estaremos juntos nesse bate-papo. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Fernanda Anchieta, ela que é uma referência em gestão de pessoas, estratégia e governança. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada pelo convite, Rubem. Espero que o nosso bate-papo seja muito valioso para tirar dúvidas e anseios, da população que está ouvindo. E vamos começar falando sobre essa tal de NR1, e riscos psicossociais. Fernanda, o que é exatamente essa nova NR1 sendo tão propagada aí em todos os meios? Então, Rubem, a NR1 veio de uma atualização da PGR, do Programa de Gerenciamento de Riscos, que é nosso antigo PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E dentro do PGR houve a atualização de um dos itens de mapeamento das organizações, que é o mapeamento dos riscos psicossociais. E por que houve essa mudança? Porque dentro do censo, das pesquisas, houve uma constatação que o maior índice de afastamentos nos últimos 15 anos são inerentes a doenças psicossociais, não são mais doenças físicas, ou seja, estresse, transtorno de ansiedade, depressão e burnout. Tanto que o burnout agora entrou no CID, no Código de Incidências de Doenças. Então, as empresas hoje, além dos riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, terão que fazer o mapeamento dos riscos psicossociais dentro das áreas de atuação, dentro dos setores das empresas. Todas as empresas? Todas as empresas. Fernanda, empresas com um funcionário e até 50 mil funcionários. Pega todo mundo aí. Todo mundo. E até quando as empresas vão ter que se adequar a essa nova norma? Então, a legislação, ela teve uma alteração na véspera, da vigência, que foi de 25 de maio deste ano. Então, até dia 25 de maio do próximo ano de 2026, a legislação já está vigente, mas está em caráter educativo. A partir do dia 26 de maio de 2026, haverá fiscalização do cumprimento dessa norma. E as empresas estão preparadas, Fernanda? Elas já se adequaram a isso? Como que você está vendo essa questão? Então, Rubem, essa é a pergunta de milhões, Muitas empresas, elas estão esperando, como todo bom brasileiro, sempre esperando nas vésperas, no frigir dos ovos para estar tomando as medidas, mas algumas empresas já estão começando a entender o que precisa ser feito. Então, dentro da consultoria, quando a gente dá palestra, o que a gente fala? Durante esse período até a vigência, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar internamente as minhas áreas. Qual é o passo a passo? Então, e aí eu vou dar o passo a passo, a receita de bolo para as empresas, para os empresários que têm um funcionário no quadro de colaboradores e até os 50 mil, como eu falei no início. O passo a passo é olhar internamente a quantidade de atestados médicos que estão sendo entregues pelos funcionários, observar os CIDs desses atestados médicos, observar, por exemplo, quais são os setores que têm os CIDs, que têm maior incidência de afastamento, de risco psicossocial, trabalhar com rodas de conversa, grupos de afinidade sobre as temáticas de respeito, colaboração, trabalho em equipe, criar um código de ética e de conduta, porque lá no passado apelido era legal, mas a gente também falo isso quando eu dou meus treinamentos e palestras, o apelido pega para quem não gosta, e quem gosta de ser chamado de apelido se apresenta pelo apelido. Exatamente. Treinar, a gente fala dos primeiros socorros psicológicos, treinar
as equipes de observarem a pessoa quando ela tá deixando de produzir, ou seja, que a gente fala tecnicamente, quando o presenteísmo, né, está muito evidente. O que é presenteísmo? É a pessoa estar só lá de corpo presente sem estar entregando. Então a gente precisa também fazer essas observações, perceber quais são as lideranças que têm trabalhado com muitos pedidos de demissão, as empresas fazerem uma pesquisa de clima para entender quais são os caminhos que precisam ser trabalhados para que a gente evite esses afastamentos. E todas essas iniciativas que eu estou falando, elas deverão entrar no programa de gerenciamento de riscos. É um diagnóstico geral de todas as áreas. De todas as áreas. Quais são os principais riscos aí, Fernanda? Os riscos psicossociais, né? E riscos que você já tenha identificado no diagnóstico organizacional? Vamos lá. Assédio em todas as suas formas e a gente, né, e eu até falo... É comum isso? É mais comum do que a gente imagina. E eu não estou falando do assédio sexual, né, que fica um pouco mais difícil, não. É um pouco mais sensível de ser mapeado. Mas um exemplo de assédio, quando numa reunião você coloca uma orelha de burro num membro da sua equipe porque ele não entregou determinado relatório. Ou então, quando você expõe determinada entrega numa reunião de um colega falando que ele atrasou determinado relatório, que ele foi incompetente. Outro tipo de assédio, e é um velado, que eu brinco assim, não, a gente não vê isso aqui, só na Groenlândia, onde você precisa trabalhar por um excesso de produção ou uma demanda que não estava mapeada, e você sempre coloca as mesmas pessoas da equipe para fazer horas extras. Então você nunca acontece isso, nunca vê. Não, só lá fora. Exato. Aqui não acontece. Então, são determinadas ações que podem gerar o adoecimento. Agora, pensando aí nesse monitoramento, isso vai acabar sobrecarregando provavelmente uma área como o RH. Como é que a gente pode facilitar esse tipo de monitoramento? Então, a gente precisa, para facilitar o trabalho do RH, a gente precisa treinar a liderança, de que forma ela acolhe, porque um outro exemplo também que a gente pode dar é uma pessoa que ficou afastada por algum motivo de uma doença psicossocial e quando ele retorna ao trabalho, as pessoas falam assim, não dá trabalho para Fernanda não, porque ela acabou de voltar de afastamento por depressão, então a gente não quer sobrecarregar. Qual a chance da gente adoecer? Então a liderança precisa entender e acolher essa pessoa. E como mensurar isso também, Fernanda? Como é que você mensura esses fatores como o assédio moral, ou a sobrecarga, ou uma insegurança psicológica, conflitos interpessoais? Como é que você faz essa mensuração, assim, para criar seria um relatório? Como é que você vai documentar isso? A gente tem, Rubem, inclusive relatórios, né, diagnósticos que a gente fala, né, instrumentos diagnósticos psicossociais que são gratuitos, que é como se fosse uma pesquisa de clima para mapear isso. Né? E existem diagnósticos pagos para que seja feito esse trabalho. Baseado nisso, baseado nessa apuração, nesse retrato, né, das informações que os colaboradores entregam para a gente vai criar uma série de iniciativas para trabalhar essas questões de adoecimento. Pesquisas de clima também são importantes, treinamento de liderança, um canal de ouvidoria que seja fortalecido e que dê credibilidade. Então a gente orienta que as empresas externamente contratem, né, esse canal de escuta, essa ouvidoria para recebimento de denúncias e tratamento de denúncias, né, relativas ao que diz respeito à NR1. Então tem diversos instrumentos, né? Criar grupos focais, roda de conversa,
trabalhar mesmo essas questões. Grupos focais, treinamentos, palestras, mas palestras que sejam direcionadas. Exemplo, eu vou lá falar sobre Outubro Rosa, né, que a gente saiu, né, você tá de rosa, né? Pois é, uma homenagem. Então, Outubro Rosa, num público onde a empresa não tem a mulher. Estranho. Qual é a eficácia disso? Eu vou falar em Outubro Rosa numa empresa onde não tem nenhuma mulher no quadro? Não faz sentido. Então a gente tem que buscar palestras e provocar determinadas temáticas que façam sentido à cultura da organização e ao público, né, de funcionários que tem a empresa. Eu fico batendo na tecla aí, Fernanda, maio de 2026 está aí, né, tá logo aí. Como é que você vai preparar os líderes, né, para evitar estilos tóxicos, promover a segurança psicológica? Porque a gente sabe que isso está presente no dia a dia do brasileiro, né? A gente tem uma criação patriarcal, tem todo um histórico aí nocivo, né? Em relação à forma de liderar. Como preparar essas pessoas, esses líderes, para chegar em maio de 2026 e a gente ter uma transformação? Me parece praticamente impossível. Então, Rubem, é muito engraçado que a gente tem alguns vieses inconscientes, né? Que vem desde a geração dos nossos pais, dos nossos avós, onde homem não chora, a alegria da gente é começar numa empresa e aposentar nessa mesma empresa. Exato. Recebendo a plaquinha ali, receber uma plaquinha de patrimônio, né? E até receber a plaquinha da sua cadeira, né? Então a gente tem esses vieses inconscientes que a gente precisa trabalhar. E além disso, a gente precisa trabalhar a liderança para uma liderança que seja uma liderança transformadora, uma liderança servidora. E isso está muito direcionado à cultura da empresa. Então, a empresa ela tem que permear quais são os comportamentos que são aceitáveis e quais não são aceitáveis dentro do código de ética e conduta dela. E isso precisa ser claro, isso precisa vir desde o dono da empresa, ou o diretor, ou o CEO, até a pessoa lá do chão de fábrica. Né? Esse discurso tem que estar alinhado. E a gente também tem que criar mecanismos para cuidar de quem cuida, ou seja, da liderança. A gente precisa criar instrumentos e mecanismos onde dê autonomia para a liderança, para trabalhar essas pessoas que precisam voltar ao ambiente de trabalho quando estão afastados por algum tipo de doença psicossocial, ou perceber de que forma ela pode atuar para que essa pessoa não adoeça. Um exemplo, eu até brinco, eu falo assim, que existem exemplos no seguinte sentido: bom senso e canja de galinha nunca faz mal a ninguém, não é isso? Então, vamos supor que tem uma mãe, que é uma mãe solo, e ela tem uma criança que ela precisa deixar na creche às 7 horas da manhã e pegar às 5 horas da tarde. E aí, e ela é uma pessoa que sempre performou, sempre entregou muitas coisas, sempre foi muito solícita, sabe trabalhar em equipe, tem um bom relacionamento, todo mundo gosta de trabalhar com ela. E aí, em virtude dessa situação, eu, enquanto liderança, eu não tenho autonomia para falar o seguinte: olha, Fernanda, vamos fazer o seguinte, nós vamos flexibilizar o seu horário, ao invés de você entrar às 8 e sair às 18, você pode entrar às 7 e sair às 5, porque aí você vai conseguir pegar sua filha na escola. Eu fico pensando assim, como sensibilizar essa alta gestão sobre também os riscos legais, né, e reputacionais, né, do descumprimento dessa norma. O que acontece com... Então, na legislação, ela diz o seguinte, que você precisa ter, né, um mapeamento desses riscos. As empresas que elas adotam boas práticas desses riscos psicossociais, mitigando esses riscos, elas vão receber um selo que tem validade de 2 anos, e aí esse selo é renovado a cada 2 anos. Quem não cumprir vai ter o auto de infração, né? E para além do auto de infração,
A gente vive, né, o Espírito Santo, a taxa de desemprego está caindo, Pois é. A gente está vivendo aí num desafio de achar gente, de recrutar de mão de obra, e as empresas que têm boas práticas olhando pilar pessoas dentro desses riscos, as pessoas não vão querer sair. Pois é. Né? Então, a gente fala que o retorno sobre investimento dessa iniciativa de implementar a NR1 dentro das organizações o quanto antes vai fazer com que as pessoas permaneçam. Porque os custos são os custos de fazer uma rescisão de contrato, o custo do exame demissional e um outro admissional, o custo do dono da empresa para fazer entrevista com o candidato, o custo do RH para recrutar o candidato, o custo de fazer avaliação psicológica. Então, as empresas que elas trabalham olhando para o pilar pessoas e, claro, de uma forma que haja lucratividade, porque eu sou administradora de formação, então tem que fazer sentido lá, o azul no final do balanço tem que permanecer. É uma empresa. É uma empresa, né? Então, ela vai mitigar, e as pessoas, elas serão o seguinte: aqui é um lugar bom para se trabalhar. Eu não quero sair porque eu me sinto pertencente dentro desse lugar. Veste a camisa. Exatamente, as pessoas vestem a camisa. Agora eu fico pensando também, por outro lado, como é que você vai garantir conformidade e sigilo ao aplicar esses diagnósticos psicossociais aí, pensando na LGPD, que a gente vai falar mais a respeito daqui a pouquinho. Na LGPD a gente tem, né, a anonimização dos dados, então esses riscos a gente tem normalmente, quando a gente elabora um diagnóstico, a gente tem algumas perguntas, né, que a gente fala que são os dados demográficos, né, ou seja, do público, setor e tempo de empresa, mas a gente garante a confidencialidade. Por isso que normalmente a gente aconselha que esse diagnóstico não seja feito, né, não seja rodado pelo RH da empresa, e sim por uma consultoria especializada, para justamente que as pessoas se sintam confortáveis em falar aquilo que elas estão pensando. É sobre isso aí, né? Como é que a NR1 ela muda essa relação do RH, né? Que antes tratava a saúde mental como um bem-estar voluntário, e agora é uma outra direção, né? É uma outra direção. Na realidade, a gente precisa falar sobre saúde mental, porque eu acho que o que nos assustou sobre saúde mental, a pandemia, né, nos trouxe isso à tona. E a gente precisa falar sobre esse assunto porque, inclusive, a maior parte dos afastamentos são inerentes à saúde mental. Então, até 2040, cerca de 70% dos afastamentos serão com esse nexo causal. Continuando aí no nosso bate-papo, como é que a gente pode definir e sustentar uma cultura organizacional que seja minimamente coerente? Então, nossa, aí é trabalhar, eu falo dentro do ambiente organizacional, principalmente nas empresas de médio e pequeno porte, a gente precisa entender qual é a cultura do dono, né? Quais são os valores que são importantes para o dono, e a gente permear isso desde a liderança até o último nível hierárquico. A gente pensar lá naquele planejamento, a missão, visão e valores. E o processo de comunicação é importantíssimo falar sobre isso. E o RH tem um papel fundamental nesse processo, porque o RH é o disseminador dessa cultura. E quais são os erros mais comuns aí ao tentar implantar um tipo de cultura? De não estar diretamente alinhada com as partes interessadas, né, com os donos. Eu tenho dentro de um ambiente lá corporativo 2 ou 3 donos, onde determinados valores se convergem e outros se divergem. Então a gente precisa trabalhar os que convergem, e a gente definir papel de cada um dentro da estrutura. Porque se isso não está muito bem desenhado, o discurso de fazer acontecer acaba, na prática, isso acaba não acontecendo. Existem ferramentas, Fernanda, aí que possam mostrar esse desalinhamento ou
por outro viés, que possam indicar um alinhamento? Existem, tem o planejamento estratégico, né? O próprio planejamento estratégico, ele dá essa diretriz, e essa diretriz, e a gente fala, né, agora que a decisão de hoje, daqui a 3 meses, pode não valer mais nada, mas a gente tem que revisitar isso, porque tudo pode mudar o contexto econômico, financeiro, e até os contextos familiares dentro das estruturas, né, organizacionais. Então a gente precisa estar alinhado o tempo todo se faz sentido esse direcionamento. E o processo de comunicação disso é fundamental, porque a liderança ela tem que reverberar a cultura do dono. Sempre. Sempre. E por que em muitos lugares a liderança não fica? Porque tem algum fator de cultura que não bate. E tá tudo bem não ficar. Não é um problema. Não é um problema, desde que você não adoeça o coleguinha que está abaixo de você. Essa é a... Exatamente. Então, assim, o tipo de liderança autocrática hoje não se sustenta. Aquela liderança que a gente aprendeu com os nossos pais, de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exato. Você pode adoecer. Existem estruturas que ficam, mas elas estão prontas para pagar um preço de uma NR1 em caso de risco psicossocial. São adoecidas. São adoecidas. E aí existem estratégias, por exemplo, de quando a gente faz vaga, não ter a logomarca da empresa. Por quê? Porque fala assim, não, eu não quero trabalhar nessa empresa porque essa empresa não é uma boa para se trabalhar. Existe isso também. Existe. E ainda mais essa geração nova, essa geração Z, que trabalha por propósito. Né? É muito diferente, né? É muito diferente. De gerações eles precisam antigas, estar conectados com o propósito da empresa e eles precisam saber até onde eles conseguem chegar lá. A gente tem a reclamação aqui no Pods de muitos empresários falando, né, dessa falta de mão de obra, da alta rotatividade, né, do mercado. Como é que você pensa, ou como a gente pode prever que a empresa consiga realmente trazer uma mão de obra qualificada e que realmente permaneça junto à empresa? Então, existem 2 questões nesse sentido. Existem determinadas vagas que eu até brinco quando eu dou treinamento, né, quando eu falo sobre esse assunto, que muitas das vezes o dono da vaga, né, o gestor, ele quer uma Ferrari e quer pagar uma remuneração de um Fusquinha. Ou então ele quer uma posição, uma pessoa com as qualificações técnicas e comportamentais, que essa vaga, essa pessoa não existe, esse candidato. Então a gente precisa trabalhar as expectativas em relação à adequação dessa posição, dessa vaga, e a gente também precisa trabalhar no seguinte sentido: se a gente fala para a geração Z, né, que é a geração que está entrando no mercado de trabalho, a gente precisa deixar claro se ele tem chances de crescer na empresa, se ele tem uma trilha de carreira, quais são as expectativas que ele tem em relação, o que a empresa pode oferecer para ele de conhecimento, de liberdade de trabalho, de autonomia. Não é só mais salário. Não é só mais salário, de qualidade de vida no ambiente de trabalho. E aí, quando a gente fala da geração X, da geração Y, né, a geração X, eu me enquadro nela, né, as empresas, elas precisam entender que esse profissional, ele é importantíssimo fazer parte das equipes, porque ele vai suprir algumas deficiências de comportamento. Deficiências é uma palavra muito forte, né? Algumas lacunas de comportamento da geração Z. Porque a geração Z é uma geração conectada. Então, eles começaram a fazer faculdade na pandemia. Então, tem competências comportamentais que eles não foram desenvolvidas. Por exemplo, trabalho em equipe, comunicação. A gente pode falar, tem até um filme, né? O Senhor Estagiário, que fala muito isso. Tem uma cena do filme que fala o seguinte: você falou com a fulana? Eu mandei uma mensagem. Né? E eu tenho uma filha de 25 anos, você falou, não, eu mandei mensagem, eu falei, não, liga. Né? Então, eles precisam entender que muitas vezes os ruídos de comunicação e os conflitos, eles são mitigados quando a gente conversa pessoalmente, quando a gente alinha expectativas. A gente entra num problema aí também, a questão do etarismo, né? Como é que você vê essa situação hoje?
Então, a gente tem aí o desafio de trabalhar 4 gerações, né, 4 a 5 gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho, porque a expectativa de vida hoje aumentou, né? Então a gente tem aí, a gente até pega determinadas, quando a gente vai usar aplicativo, a gente vê pessoas que já estão aposentadas e acabam trabalhando como transporte de aplicativo como complemento de renda. Sim. Existem, eu falo que os 50 anos, né, são os novos 25, porque a expectativa de vida só tende a aumentar e as empresas precisam entender isso. Porque, conforme eu falei lá no início, existem determinadas vagas, né, que a gente fala de posições, né, que a gente faz recrutamento, que a gente percebe o seguinte, a pessoa tem que falar 5 idiomas, eu tô exagerando, tá? Sim, tem que falar 5 idiomas, tem que saber Power BI, tem que ter 10 anos de vivência no mercado financeiro, mas tem que ter 25 anos. Não casa. Não dá, Não né? bate, entendeu? Então, as empresas precisam olhar o profissional mais experiente com outros olhos. Existem consultorias, inclusive, específicas que estão trabalhando a reinserção desse público dentro do mercado de trabalho. Sim. Né? Existe uma consultoria de São Paulo que ela faz justamente essas parcerias com grandes empresas para reinserir esses profissionais no mercado de trabalho. Então, a gente tem que pensar que o profissional maduro, ele pode trazer uma vantagem competitiva dentro do seu negócio, porque ele vai ter um olhar, uma experiência com outras informações e outras vivências que muitas das vezes os empresários não tiveram. E a gente tem que pensar que o etarismo também tem o inverso, Né, com relação aos jovens. Aos jovens. Como que a gente pode equalizar isso, Fernanda? Então, e aí a gente que é mais experiente, né, que tem aí já uma trajetória de carreira, a gente tem que pensar que essa pessoa mais nova, ela tem muito a nos ensinar. Quando a gente fala em ferramentas de tecnologia, a gente não precisa ir muito longe. A gente vê umas crianças de 3 anos, eles pegam o celular e já colocam lá no videozinho, né? E a geração alfa que está chegando aí, né? Perfeito. A turminha de 10 anos, né? Né? 8 anos. Então a gente precisa desmistificar essa barreira. E eu falo que a geração Z é a geração que tem a coragem que a gente não teve. De falar assim, não dá pra mim, eu tô indo embora e tchau. Pega suas coisinhas e vai ser feliz. E a gente, né, de acordo com os nossos vieses inconscientes, como eu falei no início, a gente não. O orgulho da gente era começar numa empresa e aposentar numa empresa. Pois é, e carregar todo o peso daquela empresa pro resto da vida, né? Ou então era assim, o Rubem da empresa tal, a Fernanda da empresa tal, né? Como a gente falava no interior, né? O Rubem da Maria, né? Que era o filho da Maria, né? A gente já tinha orgulho disso. Desse título, né? Desse título. Então, a gente precisa aprender com essa geração. Ana Fernanda, eu fico pensando aí no povo do RH, que deve sofrer muito, né? Porque eu acredito que uma boa parte das empresas, o RH ainda segue aquela linha operacional, né? E me parece que o RH agora ele tem que ter um outro viés, um viés mais estratégico. Como é que você pensa essa linha? Então, o RH, ele sempre teve o desafio de ser estratégico, né? E quando a economia, né, os números não vão bem, as primeiras iniciativas que são cortadas dentro dos orçamentos são iniciativas de gestão de pessoas. E aí eu falo para aquele público que não tem um RH muito estruturado, que às vezes tem uma pessoa lá que coleta as informações e manda para a contabilidade, resolve de tudo um pouco, ela tem que pegar os instrumentos que chegam para ela, os atestados, as informações de solicitação de demissão e conseguir, com essas informações, gerar dados para a tomada de decisão. Então, isso é fundamental para que o RH que se consolide num pilar dentro da estratégia, sabe? De ajudar na tomada de decisão da gestão. Você falou que você trabalha ainda, né, em recrutamento, também em recrutamento.
Como é que a gente pode equilibrar aí, Fernanda, a tecnologia com a humanização, né? Que hoje a gente vê algumas empresas utilizando simplesmente IA, né? A inteligência artificial para escolher determinado candidato ou determinada pessoa para trabalhar naquele local. Como é que você vê essa questão? É preciso ainda ter a humanização ou a gente pode deixar isso a cargo da inteligência artificial? A inteligência artificial nos ajuda muito em termos de recrutamento e seleção a fazer um primeiro filtro de uma grande massa de currículos, né, dos anúncios que a gente recebe. Mas ele não substitui a conversa, né? A conversa da entrevista por competências, para entender o olho no olho, para perceber quais são as aspirações do candidato. A IA veio para ficar, e isso é um fato. A gente, né, os candidatos precisam aprender as técnicas, né, e os meios para conseguir entrar lá naquele funil de calibração de oportunidades, principalmente no LinkedIn, nessas plataformas, né, de recrutamento. Eles precisam aprender a trabalhar isso, mas nada substitui o humano. Tanto que uma das competências, né, inclusive no Fórum Econômico Mundial, que foi mapeado das competências, né, do século XXI, é a análise de sentido crítico. E isso o IA não te dá. Pois é, tem que ser direto, tem que ser o contato direto. São competências comportamentais que as empresas precisam. E aí também, seguindo nesse viés aí, eu fico pensando na questão da inclusão. É possível fazer inclusão com alinhamento de valores? É possível, sim. E aí existem métodos, né, de recrutamento, que é o recrutamento às cegas, que mitiga a questão dos vieses inconscientes. Fernanda, como é que é esse recrutamento às cegas? É a gente fazer um painel de entrevistas onde eu não vejo o Rubem, eu vejo um avatar do Rubem. Certo. Então eu vou escolher o candidato baseado na trajetória de carreira dele. E isso é um mecanismo de inclusão. E a gente precisa pensar na inclusão também, não só para cumprir cota legal. Certo. Né, que é a questão dos PCDs. A gente precisa também pensar em inclusão de outras formas. Inclusão em mulheres em cargo de liderança, inclusão da população LGBTQIAPN+, inclusão dos PCDs, inclusão dos trans, entendeu? A gente precisa pensar nesse sentido. E aí, o que é isso? Pilar de cultura. E como é que funciona isso e como é que a gente pode desenvolver isso numa empresa? Treinamento, treinamento, treinamento e treinamento. E aí, pensando que a gente tem alguns locais onde você tem alta rotatividade, como é que você pode gerir esse treinamento para que a gente consiga um resultado de fato? A gente gere essa alta rotatividade trazendo número. Olha só quanto que você pagou de rescisão de contrato. Olha só quanto que você pagou de exame admissional e exame demissional. Tem que doer no bolso? Tem que doer no bolso. E quais, assim, pensando nesse viés aí, eu fico pensando que a gente recebe aqui vários líderes, várias lideranças. Quais competências de liderança você imagina que são necessárias hoje e daqui para frente? Comunicação clara e assertiva, trabalho em equipe, saber trabalhar em equipe, ser um líder inspirador, um líder que desenvolva pessoas, um líder que tenha também, seja pautado no negócio, né? Porque ele também tem que trabalhar em cima do negócio, um líder que acolha os diferentes e desenvolva os diferentes, um líder que tenha pensamento crítico, que seja criativo. Esse é o tipo de liderança que a gente precisa. Vamos falar um pouquinho aí, Fernanda, de LGPD, como a gente falou no início aí. Como é que se avalia o nível de maturidade das empresas aqui do Espírito Santo, as empresas capixabas, na proteção de dados? A gente está num nível minimamente razoável? Então, eu percebo que a LGPD, ela veio, ela está, mas tem muitas empresas que ainda não têm elas têm a documentação, mas elas não entendem quais são os processos que podem fragilizar o vazamento de dados.
Um exemplo disso, eu vou trazer dentro do contexto da área de gestão de pessoas, no RH. Eu tenho lá, vamos supor que o RH ele tem acesso também aos atestados médicos, né, ao SESMIT. Então, dados de saúde são dados sensíveis. Quem tem acesso? Como é que isso fica guardado? Um outro exemplo bobo, uma pessoa saiu da empresa, ela tem lá os acessos na rede da empresa, o e-mail, e aí ninguém manda um e-mail para a TI para excluir os dados dessa pessoa. Pois é, a pessoa continua recebendo as informações. Exatamente. Uma outra informação, a gente fechou folha de pagamento, o RH é uma área aberta, onde todo mundo entra e a pessoa vai lá, calcula a folha, deixa lá a folha de pagamento em cima da mesa. E isso é processo. É dia a dia. É dia a dia. Então, o que eu percebo como um todo dentro do Espírito Santo? As empresas elas estão preocupadas somente com o documento. Fernanda, você trabalhou há algum tempo, trabalha ainda, né, como DPO. O que é esse DPO? Como é que funciona e por que é tão necessária essa figura? O DPO, trazendo na boa linguagem do português, é um encarregado de dados. Essa posição dentro, inclusive tem CBO disso, né, desse cargo, né, que é o Código Brasileiro de Ocupação. Ele é responsável em fazer toda a interlocução em caso de vazamento de dados com a ANPD, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ele é responsável em estar trabalhando com medidas de mitigação dos riscos de vazamento. Ele é como se fosse um fiscal das informações das empresas, ele trabalha para que não aconteça o vazamento dos dados. E se acontecer, ele vai trabalhar para a mitigação dos riscos. Ele também é a pessoa responsável, Rubem, por exemplo, se eu vou lá e na tua empresa e peço, vamos supor que é uma clínica médica, e eu peço e aí eu tenho um determinado médico que atende na sua clínica e ele mudou de clínica. Então é através do e-mail do DPO que eu, enquanto usuário, enquanto CPF, eu posso pedir para o DPO para transferir os meus dados de saúde da clínica A para a clínica B. Certo. Ou também posso pedir o seguinte, eu tenho uma imagem lá no site da empresa onde eu autorizei a minha imagem e isso pode ser, eu posso solicitar a revogação em qualquer tempo, que eu não quero mais a minha imagem no site da empresa. É através do e-mail do DPO que ele vai trabalhar, de que forma ele vai fazer para excluir a sua imagem vinculada à empresa. E as empresas têm DPOs? Então, algumas sim, outras não, né? Algumas sim, outras não. E a LGPD, ela flexibilizou para determinadas empresas de pequeno e médio porte. Ela pode ter, num grupo de empresas, um mesmo encarregado de dados, certo. Tá? Fernanda, startup também tem necessidade de estar adequando a LGPD? Também tem. Todo mundo, toda empresa? Todo mundo, toda empresa. E nós, enquanto CPFs, a gente precisa ter cuidados em relação aos nossos dados. Né? E eu brinco, um outro exemplo lá, aquele aplicativo de transporte que aparece lá, um bannerzinho dizendo o seguinte, se você vai ganhar R$50 de bônus. Se você der um aceite lá e se você ler as configurações, está dizendo o seguinte, você autorizando, você deixa compartilhar isso com Facebook, Instagram, piriri, pororô. Aí você recebe, você tá autorizando o compartilhamento das suas informações. Então, voltando, né? A LGPD também é a gente fazer uma virada da nossa cultura. Agora vamos pensar aí no caminho das pedras aí para os nossos ouvintes. Como alinhar LGPD com cultura organizacional? Nossa, então, é alinhar através da cultura da segurança. É você entender por que eu estou compartilhando essa informação e qual a finalidade dessa informação, que inclusive são alguns princípios da LGPD. E de que forma a empresa vai utilizar essas informações. Um outro exemplo que é muito comum é lista de aniversariantes do mês. Para você publicar o nome lá da Fernanda no aniversariante de dezembro, daqui a um mês, eu tenho que ter dado uma autorização. Sim, sim. Né? Mas então, isso não é comum. Isso não é comum
não deveria ser comum, né? Uhum. Mas então, assim, é a gente trabalhar na cultura da prevenção. Entender dentro da minha estrutura o que eu posso fazer para garantir que os dados dos meus colaboradores, dos meus clientes, dos meus parceiros estejam adequados. E uma outra coisa também, toda empresa que eu contrato, eu tenho que ter a certeza que ele também cuida dos dados que eu terceirizo. Uhum. Exemplo, eu vou lá, contrato uma empresa terceirizada de saúde e medicina do trabalho. O Espírito Santo ele pode se destacar aí se a gente imaginar, né, e você anda pelo Brasil todo, a gente imaginar como é que o Espírito Santo se encaixa aí em relação a essas práticas inovadoras de gestão de pessoas. A gente está bem, a gente está mal, como é que está o Espírito Santo? A gente está bem, a gente tem feito muita coisa bacana, existem muitas, quando a gente fala de tecnologia na área de gestão de pessoas, quando a gente fala de iniciativas de gestão de pessoas, a gente tem muitas iniciativas bacanas, né? De consultorias, de empresas que fazem pensando em pessoas para pessoas e tecnologia, sim. Uhum. A gente tem uma boa amplitude nesse sentido. E Fernanda, você tem uma trajetória aí que une prática, docência, consultoria, né? Sua visão é bem moldada em vivências, né? Em experiências, né? Tanto em empresas públicas como privadas. Como é que você chegou nessa questão de trabalhar com estratégia, com governança? O que te influenciou para ir para essa área? Então, minha trajetória de carreira sempre foi pautada na área de gestão de pessoas, né? Eu atuei muito pouco tempo com marketing, né? Uhum. Olha só, olha só, né, você. Mas assim, eu sempre entendi que o RH não era só... Eu comecei minha trajetória de gestão de pessoas fazendo folha de pagamento. E aí eu falei assim, gente, mas não é só isso, né? Não são só números. Peraí, de que forma a gente pode trazer esses números para a gente começar a pensar em ações? E foi através disso que eu comecei a pensar em estratégias para impulsionar as empresas e negócios, né? Então, em todos os lugares que eu estive enquanto colaboradora, enquanto funcionária, enquanto gestora, tanto no público quanto no privado, eu sempre tive um incômodo de trazer aquelas informações que eu tinha de posse em números para alavancar o negócio. Porque, como eu sou administradora de formação, né? Então a gente tem que estar azul no balanço. Sim. E a gente percebe, né, ao longo do tempo que a cultura, né, da organização faz com que a gente percebendo a cultura da organização, a gente consegue moldar todas as pessoas e a equipe para a gente conseguir um objetivo de sustentabilidade financeira. Então, e eu sou apaixonada por aquilo que eu faço e eu acho que minha missão de vida, né, enquanto profissional é trazer esse olhar de dentro da estratégia para as empresas. Como é que foi esse mergulho aí na LGPD e também como DPO? Então, né, a gente já lidando com a RH, a gente acha fácil, né? Eu falei, peraí, mas... Vamos dificultar um pouquinho. Vamos dificultar um pouquinho. Eu falei, não, mas olha só, a minha área de atuação tem tudo a ver com a LGPD, então deixa eu aproveitar para estudar isso. E eu comecei a estudar LGPD na época da pandemia. Né? Então, existe toda uma trajetória para você ser o DPO. Você tem que fazer uma série de certificações internacionais. Então, foi dessa forma que eu senti a necessidade de melhorar os processos internos de gestão de pessoas e perceber o quão o RH precisa evoluir na questão da LGPD. Qual conselho que você daria aí para quem está entrando nessa área ou quem está querendo se movimentar nessa área? Da LGPD? Isso, e também do RH. Do RH, estude. Aproveite todos os eventos de conexão, porque a gente, né, nós não somos uma ilha e através desses eventos que a gente cria relacionamento, que a gente aprende mais. A gente vive no mundo digital, né? Então a gente tem diversos cursos, diversas formas de aperfeiçoamento e se você tiver oportunidade, faça a trilha. Porque a gente ainda precisa de muito DPO aí, existem grupos, né, eu faço parte, né, da ANPPD, que é a Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados,
no Espírito Santo e que a gente tem momentos de trocas, tem reuniões, inclusive para quem não é associado. Então aproveitem, a gente vive no mundo digital, né? Então a gente tem que aproveitar isso. Participar. Exatamente. Fernanda, foi um prazer enorme e um privilégio, né, te ouvir a sua trajetória, né, a sua visão estratégica, né, e a sua paixão aí pela área, né, pelas pessoas, né. Nós agradecemos muito por compartilhar esse seu conhecimento aqui conosco, aqui no Pods. Eu agradeço muito a oportunidade, Rubem. E você que nos acompanhou até aqui, continue ligado. Nós vamos continuar com o Pods, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. Até o próximo. Esse foi mais um episódio do Pods, o podcast do Espírito Santo, um projeto dos cartórios de protesto. Até o próximo episódio.